Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva, olha, fascinante e bem diferente sobre uma das figuras mais conhecidas da história. A fonte aqui é um texto espiritual que vem de uma entidade chamada Ramatiz. E esse texto traz uma reinterpretação totalmente única da vida e da missão de Jesus. É uma visão que com certeza desafia muitas crenças tradicionais. Então, vamos juntos entender essa ideia. E para começar, essa citação da fonte já dá o tom de tudo. A proposta é que o verdadeiro sacrifício de Jesus não foi o que aconteceu na cruz, como a gente costuma pensar, mas sim uma operação milenar de descenso espiritual. Uma ideia bem radical, né? E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para a gente conseguir entender essa interpretação, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver que Jesus é esse tão diferente do que se costuma dizer. Depois, a gente entra de cabeça nesse conceito do tal descenso de 1000 anos. Na sequência, vamos entender como essa missão teria sido planejada pelos astros, os desafios gigantescos da vida humana e, por fim, claro, qual é a nova interpretação da crucificação. Então, vamos lá, começando pela base de toda essa narrativa. Porque, segundo a fonte, não dá para entender as ações de Jesus sem antes a gente redefinir quem ele era na sua essência, sabe? E aqui está a principal diferença de todas. Em vez daquela visão tradicional de Jesus como Filho de Deus, a fonte o descreve como um governador angélico da Terra. O que seria isso? Bom, seria um espírito de um nível elevadíssimo que faz parte de um grupo de seres evoluídos e que aceitou a missão de nascer num corpo de carne e osso, sujeito a todas, absolutamente todas as leis e limitações humanas. Pois é. E essa ideia de um anjo num corpo humano leva a gente para o coração de toda essa interpretação, o que a fonte define como o verdadeiro sacrifício. E, spoiler, não foi a morte, foi a descida. Mas, afinal, o que é um descenso vibratório? Bom, segundo o texto, é basicamente o seguinte. Imagina um espírito angélico que vibra numa frequência altíssima, super sutil. Para ele poder existir no nosso mundo material, que é denso, de baixa frequência, ele precisa diminuir gradualmente essa vibração toda. É quase como uma adaptação energética para caber aqui. E essa adaptação, essa descida, demorou, pasmem, 1000 anos. É isso mesmo. De acordo com Ramatiz, foi um milênio inteiro de preparação para passar apenas 33 anos aqui na Terra. Isso muda completamente a escala do que a gente pensa sobre sacrifício, não é verdade? E para ajudar a gente a entender isso, a fonte usa uma analogia que é, olha, muito poderosa. Pensa num escafandrista, um mergulhador, descendo bem fundo no oceano. Lá embaixo, na escuridão, com aquela pressão esmagadora, ele está consciente, ele sabe quem é, mas ele está totalmente limitado, preso dentro daquele traje pesado. Essa, segundo o texto, seria a sensação de um ser angélico vivendo no nosso mundo material. Olhando assim, visualmente, a gente consegue ter uma ideia do abismo vibracional que existe entre o mundo angélico lá em cima e o nosso mundo humano, bem mais denso. E foi exatamente essa diferença gigantesca que, segundo a fonte, tornou necessária essa descida tão longa e tão penosa de 1000 anos. Ok, mas essa missão toda não foi algo aleatório, não foi de qualquer jeito. Muito pelo contrário. De acordo com o texto, foi um evento cósmico, sabe? Tudo precisamente orquestrado. O texto apresenta a ideia de uma administração sideral. O que seria isso? Seria basicamente uma comunidade de espíritos puros que gerencia os grandes eventos do nosso sistema solar. Eles é que cuidariam do destino dos planetas, controlariam esses eventos cósmicos e, claro, planejariam a chegada de Messias como Jesus no momento exato, no tempo perfeito. E que momento exato foi esse? Bom, foi a entrada da Terra na era astrológica de Peixes. A fonte destaca que o simbolismo todo desse signo, que fala de emoção, de sacrifício, de pureza, estava perfeitamente alinhado com a missão. E aí tudo faz mais sentido, né? A simbologia do peixe, Jesus como pescador de almas, seus primeiros discípulos sendo pescadores, tudo se conecta. Bom, a gente viajou pelo cosmos, pelo plano espiritual. Agora vamos trazer essa história de volta para a Terra. Vamos focar nos desafios bem reais da experiência humana de Jesus, como o texto descreve. E o texto faz questão de mostrar uma vida bem pé no chão, sabe? Um nascimento completamente natural, nada de sobrenatural, uma família grande, com vários irmãos e irmãs, o trabalho duro como carpinteiro e até a influência que ele teria recebido dos essênios.
Até os milagres ganham uma outra cara. Não seriam quebras das leis da natureza, mas sim a manipulação de energias muito sutis, algo que ele dominava. E aqui chegamos num ponto crucial. O corpo físico sofria demais. A fonte sugere que o corpo de Jesus simplesmente lutava para conseguir conter a vibração altíssima do espírito dele. Pensa na sobrecarga. Isso causava uma exaustão extrema e até sintomas físicos como a hematidrose, aquele famoso suor de sangue, que aqui é visto não só como estresse, mas como uma consequência fisiológica mesmo dessa incompatibilidade vibratória. E tudo isso, todo esse sofrimento físico e espiritual, nos leva para o ato final, a crucificação. E mais uma vez, a fonte vem com uma reinterpretação radical do significado de tudo aquilo. Então, vamos lá. Nessa visão, a crucificação foi, em primeiro lugar, uma consequência da pressão política do Sinédrio contra uma figura que incomodava, que era disruptiva. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, foi a liberação cósmica. Foi o momento em que aquele espírito angélico finalmente pôde se libertar da dor e da limitação daquele traje de mergulho que era o corpo físico. E por fim, foi a conclusão simbólica de uma missão de 1000 anos, mas não o sacrifício principal. O sacrifício já estava acontecendo há muito tempo. E essa citação final praticamente resume a ideia toda. A ascensão, a volta para casa, foi uma fuga energética natural. Ou seja, foi a parte fácil para um ser daquele nível. A dificuldade de verdade, o sofrimento, foi a descida. Foi o processo de reduzir suas próprias capacidades, de ter até a sua memória cósmica ofuscada só para conseguir se adaptar aos nossos limites. Em outras palavras, o grande desafio foi vir, não ir embora. E a gente termina com essa reflexão. Se o maior sacrifício não é um momento de dor, mas sim uma jornada longa de 1000 anos de autolimitação pelo bem dos outros, como é que isso muda o nosso próprio conceito do que é uma missão nobre? É uma perspectiva, no mínimo, interessante para se pensar sobre a natureza do sacrifício, não acha? Obrigada pela companhia.